Bom, essa é a primeira aventura que eu narrei pro nosso grupo de RPG medieval, né, o grupo Bahamut. E infelizmente na época a gente não gravava as nossas aventuras e tudo. E a gente só começou a fazer isso a partir da segunda campanha. Então, para não ficar um vazio entre o que aconteceu da primeira campanha para a segunda, eu decidi narrar então a primeira. E eu encontrei a aventura toda, a primeira aventura toda, bem descrita. Então, eu vou narrar para vocês. Bom, infelizmente, como já tem aí muito tempo, já deve ter uns 4 anos ou 5 anos que eu narrei essa campanha. Eu não vou poder dar tanto detalhe na rolagem de dados, nos testes e tudo, mas como está bem descritivo, eu acho que dá para todo mundo entender bem. Então, bom, a primeira coisa então, eu vou apresentar os personagens, certo? Bom, então o primeiro personagem que eu vou apresentar é o Artariel Lestsong. Ele é meio elfo, né? Eu vou tentar resumir um pouco da história dele. Que seu pai era um humano corajoso chamado Duane. Foi morto de morte. Foi morto de morte. Foi morto de forma desconhecida em batalha. E sua mãe pouco se sabe. Os boatos dizem que ela é uma elfa feiticeira que se recusou a criar seu próprio filho, deixando na guarda do pai. Bom, quando o pai dele morreu, Artariel tinha apenas 3 anos. Ele foi deixado com o melhor amigo de seu pai, o anão Daetor Hammerfall, que o apadrinhou e lhe ensinou como Eberron é perigosa. O Artariel pensa em seus pais todas as noites, rezando pela alma de seu pai e desejando um dia encontrar sua mãe. E o único objeto que ele tem de seu pai, que seu pai deixou, foi o alaúde. Um alaúde bem bonito, a moldura é feita pelos elfos e um nome foi encravado em seu punho, Eriel. Ninguém sabe o que é esse nome, se seria o nome da mãe dele. Então, se seria alguma pista para alguma coisa. Então, desde então, ele nunca mais largou. Ele foi treinado por Daetor e ele decidiu sair em busca de respostas, em busca da desaparecida mãe e saber mais sobre a morte de seu pai. Eu vou falar sobre o Evan Bagans. Ele vivia numa toca no chão, não uma toca desagradavelmente suja, úmida e com cheiro de lodo. Era uma toca de Halfling. Significa uma lareira quente, um ambiente confortável e a melhor parte, toda a comida que ele quisesse na melhor qualidade. Ele viveu a sua maior parte da vida em Lafli, em uma das comunidades Halfling que tinha por todo o continente. Ele já tinha o costume de, sem querer, cair bolsa de dinheiro na mão dele por acidente, mas, como ele próprio diz, ele não estava roubando, isso acontecia normalmente. E graças a isso aí ele comprava a comida que ele precisasse. Mas, infelizmente, ele também estava gastando muito dinheiro na sua busca mais importante. Ele precisava encontrar o seu tio Garrett Baggins, um ladino cujas histórias diziam ser as mãos mais rápidas de Flamekeep, e além de ser muito carismático. Na família dele era o mais próximo de se tornar um assassino. Evan tinha até um diário com suas aventuras, onde ele mesmo deixou um espaço para que os outros pudessem escrever também. Então era o mais próximo de se tornar um assassino na família. E Evan decidiu ir para Flamekeep para investigar, pois foi o último paradeiro do seu tio. Vou falar sobre o Kron. Kron é um ladino humano. Ele sempre
esteve envolvido nessas gangues, a gente foi uma equipe, gangue dos ladrões, e ele já era bastante conhecido na cidade. Mas sempre que aparecia algum serviço, alguma coisa que desse bastante dinheiro, ele aceitava. Ele também tinha um lado mercenário, vamos dizer assim. Bom, agora eu vou apresentar o Teren. Ele é um elfo e ele vivia em seu vilarejo, seu pequeno vilarejo. Ele era localizado em uma floresta bem densa, pouco sabia sobre a localização dessa cidade. À medida que foi crescendo, Teren aprendeu a utilizar os arcos, caçar e rastrear, como seu pai. Bom, após longos e pacíficos anos, seu vilarejo foi atacado brutalmente por um exército de goblins. Assim, forçando os elfos sobreviventes a fugir e se refugiar em cidades humanas. Durante a fuga, Teren se perdeu de sua família e foi parar numa cidade humana. Na fuga, ele conseguiu manter apenas o seu arco longo, que seu pai havia lhe dado um tempo atrás, e algumas flechas. Ele precisou viver na rua por um bom tempo, fazendo o possível para se alimentar e conseguir dormir. Bom, com o passar dos anos, ele se juntou à guarda da pequena cidade e ajudou na proteção por algum tempo. Enquanto esteve na guarda, ele recebeu equipamentos completos para os arqueiros, mas sempre utilizou o arco longo que seu pai lhe havia lhe dado. Ele nunca soube se sua família conseguiu fugir ou sobreviver. Bom, um dia ele ouviu o boato que existia goblins atacando outros pequenos vilarejos. Ele decidiu então sair da guarda da cidade e seguir os boatos, para tentar conseguir mais informações e descobrir se os ataques teriam alguma relação com o que seu vilarejo sofreu algum tempo atrás. Um mago que se aventurava pelas terras de Ebel descobriu uma dungeon que continha um artefato misterioso. O mago então resolveu buscar conhecimento daquele artefato e foi difícil de encontrar. O mago então acabou descobrindo que esse artefato lhe concedia poderes inimagináveis. Então fazia de tudo para ganhar o seu poder. Mas ele não teve muito sucesso. O mago então estava cansado das suas tentativas falhas. Ele resolveu dar uma volta e quando saiu, viu que o tempo estava chuvoso e trovejando. Ele foi andando até encontrar um abismo próximo à caverna e observou que ao longe havia um homem sentado lá. O mago se aproximou e o homem virou e dirigiu a voz a ele. Você almeja o poder daquele artefato? Bom, o mago, sem pensar duas vezes, um pouco assustado com o que o velho disse, um pouco até desconfiado, ele responde: sim, eu tentei de tudo. Você sabe de algo? O velho se levantou e pediu para que o mago o seguisse. Então eles começaram a andar em direção à caverna. Logo, o velho disse: aquele artefato só pode ser ativado com o sacrifício de alguém. E eu tenho como te ajudar. O velho mais cedo havia descoberto como funcionava esse artefato. Ele encontrou dois homens que estavam tentando lhe roubar e lutou bravamente contra eles. Um ele conseguiu matar, já o outro
arrancar apenas o braço. Porém, esse homem ficou desacordado por um tempo e o velho conseguiu pegar o sangue dos dois. Enfim, o velho joga o sangue das 3 pessoas que ele havia matado e joga em cima do artefato. O artefato ele começa a brilhar nesse momento. Esse mago nunca tinha visto algo parecido e logo se aproximou e pegou o artefato. Esse mago, ele servia à ordem dos magos de Flamkeep, uma cidade mais abaixo do mar, mais próximo ao mar. Esse mago então ficou desaparecido. Ninguém nunca mais ouviu falar sobre ele. Bom, todas essas pessoas de Flamkeep, elas estavam concentradas na praça central da cidade, onde a festa cruzava os 4 cantos de Flamkeep. Já estava próximo ao inverno, então a neve caía e o inverno chegava. Beber era a melhor opção, festejar em glória a mais um ano de Flamkeep. Essa cidade já foi palco de muitas mortes, onde guerreiros caíram para dar o melhor por sua amada cidade. Os bardos se juntavam e criavam alegres canções. Todos se divertiam, todos bebiam. Alguns ficavam esperando a melhor oportunidade no meio da multidão para roubar. Mas enquanto isso acontecia, algo estava prestes a acontecer. Nos portões de Flamkeep, homens encapuzados começaram a entrar. Todos a cavalo. Eles estavam todos encapuzados com aquelas vestes de mago, mais simples, com capuz. E eles cruzaram a praça central e se dirigiram até a mesa onde estava o prefeito e o rei. Esses homens misteriosos partem então em direção ao rei e rapidamente conseguem jogar ele para cima do cavalo. E começam a partir então. Alguém pronuncia uma palavra bem baixa que não pôde ser ouvida e o rei ficou todo amarrado junto com o cavalo. Bom, na garupa do cavalo, quis dizer. Bom, eles então começaram a se dividir e começaram a atear fogo na cidade. Começam a fugir por onde eles haviam entrado, pelos portões de frente de Flamkeep. Bom, os soldados que estavam lá naquele portão já haviam sido feridos por golpes de espada. Alguns ficaram distraindo a porta, outros conseguiram chegar até a praça central. E dentre esses homens encapuzados tinha um com um cajado que emanava uma luz negra. E ele grita: "Homens, logo se ajoelharão perante a mim. Quando a espada esmeralda eu encontrar, destruirei e dominarei esse mundo junto com os meus seguidores." Então, um homem que estava no meio da confusão, do tumulto, ele reconheceu essa voz e ele começou a perguntar: "Kron, é você?" O homem encapuzado, com um cajado negro, ele ignorou tudo e começou a correr. Começou a ir com seu cavalo o mais rápido possível e junto com o rei, no cavalo onde estava o rei. Então o prefeito, desesperado, começa a gritar: "Por favor, alguém traga o rei de volta, mandarei toda a patrulha logo atrás." Enquanto isso, as pessoas começavam a correr, começavam a entrar dentro das suas casas, todos estavam com medo.
Nesse momento, né, juntou um bardo chamado Artariel. O Evan Baggins também decidiu se juntar. Ele começava a pensar na recompensa. Ele e o Kron, que também é um mercenário. E Teren também. Ele havia acabado de chegar em Flamkeep para resolver alguns assuntos, mas ele já estava aí há alguns dias e não tinha encontrado nenhuma informação sobre seus pais. Então, eles decidem se juntar. Eles partem para onde tem as barracas, né, militares. Eles decidem correr lá e pegar um cavalo. Eles pegaram um cavalo e começaram a ir atrás desses homens encapuzados. Então eles começaram a seguir na frente do portão de Flamkeep. Porém, Teren, ele conseguiu ver ao longe que um exército de aproximadamente 1000 orcs estava vindo a Flamkeep. Logo na estrada principal havia uma segunda estrada, que é a estrada para o lado direito. Ele rastreando, ele conseguiu ver que os homens haviam fugido pelo caminho da direita. Então os aventureiros começaram a hesitar entre defender a cidade ou seguir para o lado direito. Depois de chegar em um consenso, eles viram que seria melhor correr logo atrás do rei. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Eles conseguiram então ganhar tempo. Depois de andarem por 15 minutos, eles avistaram uma taverna, já um pouco próxima assim, da cidade. Eles viram alguns cavalos. Eles viram 4 cavalos nessa taverna. Artariel, ele já percebeu que esses cavalos eram do mesmo tipo, mesma raça dos cavalos que tinham invadido Flamkeep. Então eles decidem fazer uma emboscada. Então o Evan desamarra os cavalos furtivamente, sem ninguém perceber. E os homens então começaram a ver que tinha algo estranho. Eles começaram a ver que os cavalos eles estavam saindo, estavam indo embora. E eles começaram a sair dessa taverna. Nisso, eles já tinham tudo planejado. Os aventureiros começaram a brigar com esses homens dentro da taverna. Bom, eles tentaram extrair informações, mas esses homens encapuzados então morderam sua língua e se mataram antes de terem qualquer informação. Nesse meio tempo chega um outro, eles escutam barulho de cavalo e eles avistam um cara com uma armadura todo detalhado, com uma espada nas costas, sem lodo. Ele desce do cavalo e começa a falar com os aventureiros. Bom, vocês são os aventureiros de Flamkeep, certo? Todo mundo responde, sim, certo. E você, quem é? Ele se apresenta então, eu sou o Norice de Winterfell. Fui mandado pelo rei para ajudá-los em sua jornada. A cidade está fora de controle e os orcs começaram a atacar e nossos soldados estão tentando segurar os orcs na entrada. Mas eu por acaso estou começando a desconfiar de um rumor. Então os aventureiros começaram a perguntar: rumor? Que rumor? Então o Norice começa a explicar sobre o rumor da Espada Esmeralda, onde precisaria
encontrar 3 chaves para abrir o local sagrado e pegar essa espada. Essa espada, ela pode acabar com qualquer tipo de dragão facilmente e, dependendo, para quem estiver dominando ela, pode dominar o Império facilmente. Então, eles decidem partir para a próxima cidade em busca de informações. Então, sem perder tempo nenhum, eles subiram nos seus cavalos e conseguiram e foram partindo para a próxima cidade, que se chama Dascaran. Ao chegar na cidade do norte, ela se encontra um pouco destruída e os aventureiros continuaram passando pela cidade. Eles conseguem ver algumas pessoas caídas perto da igreja, que ficava logo na estrada principal. E eles começam a gritar: por favor, ajudem o prefeito, tem um monte de homens encapuzados que foram em direção a ele. Então, eles começaram a correr, cavalgar até lá. Chegando lá, eles têm 3 homens encapuzados em volta do prefeito. E um deles grita: vamos logo! Me diga para onde ir, para onde devemos ir. Você vai me dizer como chegar lá e como conseguir a chave. Estamos com pressa. Nesse momento, Norice já começou a ver que o rumor era verdade sobre a espada esmeralda. E eles correm para afastar o mal do prefeito. E assim que eles desferem os últimos golpes nos homens, eles começam a conversar com o prefeito. O prefeito responde: bom, alguns deles foram para o norte, alguns para o sul. E assim que eu falei a localização sobre a chave, que eles tanto queriam, bom, eu não tinha culpa, eu estava sendo atacado e eles começaram a destruir o vilarejo. Mas obrigado por me salvar. Bom, é um grupo que foi em direção ao lago, que é logo abaixo aqui, no final do primeiro caminho à direita. Então eles começaram a cavalgar até lá. E Norice começou a falar no caminho: bom, os rumores estão ficando claros. Essa caverna é a Caverna Vermelha. Fica próxima a esse lago. Ela recebeu esse nome devido ao derramamento de sangue de todas as pessoas que tentaram entrar nela. Bom, não vamos perder tempo. E após seguir, eles avistaram um lago, começaram a ir mais à frente. Começaram a ir, viram a caverna. Alguns cavalos lá bem próximos. Então, eles já conseguiram notar que esses cavalos, eles também eram idênticos aos dos homens que estavam na taverna, eles que estavam em Flamekeep. Então eles foram furtivamente, começaram a seguir com cautela para dentro daquela caverna. E lá eles avistam 2 caminhos estreitos, que eles ainda não sabem onde os levam. Bom, nessa parte, quando eles entrariam, né, na caverna, Artariel recebeu a visita de Daetor e Kron, que eram amigos. Bom, como já foi mencionado, Daetor, ele é o mestre do Artariel, né? Eles treinaram junto. E Kron também é amigo de... Perdão, Kron não, Khan. Ele também é amigo dos dois. Pois o Khan, ele foi treinado pelo Daetor. Agora eu vou dizer para vocês um pouquinho da história do Khan. Khan Gearfield nasceu e foi abandonado em um local entre as montanhas, próximo de uma cidade. E ele foi criado por um casal. E
treinado pelos guerreiros de sua tribo, conhecidos por pegar à força terras, algumas terras, né? E nessa tribo era cheio de homens vigorosos e fortes. Khan então ele se tornou um campeão dessa tribo, sempre protegendo e zelando aqueles que não conseguiam se defender, inclusive sua família. Por vitórias consecutivas se tornou um homem bastante familiar dentro dessa tribo. Porém, em uma batalha ele foi ferido e sua tribo acabou o abandonando, pois muitos não gostavam do sucesso que ele tinha. E desde então ele foi encontrado pelo Denethor e foi treinado, e desde então os dois viviam juntos, né, combatendo aí o mal e fazendo alguns favores para o rei. Bom, então Artariel recebeu uma carta que foi mandada pelo prefeito de Flamekeep, e Denethor e Khan eles seguiram o caminho todo até encontrar os dois, até encontrar o grupo de aventureiros. Encontrando, ele entregou essa carta para o Artariel. Artariel leu rapidamente e precisou sair. Ele precisou voltar para a cidade, pois tinha alguns assuntos inacabados. Então, a partir desse momento, a formação fica com Khan, Grom, Devon e Denethor, e Teren e o Noris. Bom, eles seguiram então, desceram as escadas da caverna e encontraram dois caminhos, que era o caminho da esquerda e o caminho da direita. Eles entraram pelo caminho da esquerda e lá tinha alguns orcs. Bom, e como eles já estavam com pressa mesmo, eles mataram os orcs e acabaram vendo que essa sala ela tinha bastante livros, bastante coisas, mas tinha alguns pergaminhos escritos recentemente, pois dava para ver que a tinta da caneta ainda estava molhada. E lá esse pergaminho dizia: aquele que aqui entrar deve perder a esperança. Bom, então Denethor, bom, eu não entendo o que esse pergaminho quer dizer, mas eu acho que nós devemos seguir em frente e acabar com os planos de quem está por trás disso. Bom, todo mundo concordou e eles então decidiram voltar e ir pelo caminho da direita. Porém, eles começam a escutar um rugido de dor. Eles estavam chegando lá próximo. E Teren então pediu para todo mundo parar e começou a analisar, tentar lembrar se ele já escutou algum rugido, alguma coisa assim próximo. Ele descobriu que isso era um rugido de dragão. Os aventureiros já começaram a ficar um pouco preocupados. Mas como não tinha como voltar atrás, eles continuaram seguindo um pouquinho mais à frente, mais uns 2-3 minutos andando. Eles viram que a porta estava aberta. Então eles avistaram lá, esse lugar que eles estavam, era uma sala ampla, bem aberta, assim. E lá eles avistaram um dragão. O próximo dragão tinha alguns corpos que eles podiam ver que foi recente. Próximo a esse dragão havia uma chave. Ao fundo tinham estátuas de alguns dragões. Onde estava essa chave? Essa chave estava pendurada na garra do dragão. Bom,
Eles tentaram ir furtivamente, mas Daetor, né? Anão é um pouco desajeitado e com a sua armadura acabou fazendo barulho. Chamou a atenção do dragão, então eles começaram a batalha épica. O Noris, ele já tem um pouco de experiência, já é um guerreiro bem antigo. Ele já ajudou aí o reino de Flamekeep. Então ele vai pra cima do dragão e ele começa a lutar de frente a frente com o dragão. Beren, aproveitando, usando seus tiros rápidos e tiros múltiplos, consegue aí acertar o olho do dragão, consegue causar bastante dano. Kron e Evan começam a flanquear. E como eles são rápidos e atacam com adagas, eles conseguiram perfurar o dragão também. Daetor com sua marreta, ele consegue dar um suporte por ser clérigo, mas também ele consegue dar algumas marretadas no dragão. Bom, depois de algum custo para matar esse dragão, eles começam a ir até a estátua. Evan foi pegar a chave, porém ele viu um baú e ele começou a desarmar. Assim que ele desarmou esse baú, Kron o agarrou por trás e colocou a adaga no pescoço dele. E começou a falar: você vai me dar todo esse dinheiro. Naquele baú tinha muitas joias e algumas moedas de ouro. Então o grupo começou a olhar para o Kron, viu que ele era um traidor e eles já prepararam para atacar. Mas também estava ali o Evan, que estava como refém. Eles então hesitaram em atacar. O Kron falou: se vocês deixarem eu sair e levar todas essas joias e o dinheiro, o Evan não vai morrer. Eles hesitaram um pouco porque eles não confiam em palavras de ladrões. Mas então Kron pegou todas as joias enquanto deu, encheu os bolsos, começou a andar com Evan até sair na porta. Assim que ele chegou próximo à porta, ele deu um chute no Evan e saiu correndo para fora. Então, depois de passar essa euforia toda e eles terem passado por essa situação, eles pegam a chave. Eles pegaram então a primeira chave da sabedoria. Eles só precisavam agora saber como conseguir as outras duas. E eles começam a conversar entre si: bom, estamos muito feridos, e o Evan também, e acho que precisamos voltar para a cidade e nos recuperar. Lá possivelmente conseguiremos algumas informações na nossa próxima jornada. Então, todos os aventureiros, eles voltam, saem para essa caverna, decidem então pegar o caminho de volta. E ao sair eles se deparam com um homem bastante ferido chegando a cavalo a essa caverna. Eles estavam indo em direção, esse homem estava indo em direção a essa caverna. Ele estava bastante ferido assim, e já estava meio desacordado em cima do cavalo. Ele já veio falando: eu sou o rei, o guarda do vilarejo de Nescahan, e o prefeito, antes de morrer, pediu para me entregar isso a vocês. Assim que vocês saíram do vilarejo de Nescahan, homens encapuzados apareceram e atacaram a vila e atearam fogo nela. Nós estamos tentando controlar a situação. Então, o homem cai do cavalo, pois ele estava bastante ferido. Então, Noris pergunta: alguém tem conhecimento com plantas? Ele está muito ferido e suas queimaduras nem mesmo eu posso curar. Apenas preparar algo para estabilizar, e vejam que ele também possui várias marcas de guerra. Eles começaram a olhar assim.
Minorice vai e fala: por favor, alguém tenta encontrar algumas plantas medicinais mais rápido possível, senão a gente não consegue tratar esse ferimento. Bertor chegou e começou a curar o homem. Depois de algum tempo, depois de uns 15 minutos assim, usando a sua magia, o homem então recobrou a consciência e ele agradece. Obrigado, meus amigos. Eu gostaria de retribuir o favor, mas eu não tenho nada de valor. Bom, não precisa nos agradecer. Estamos aqui apenas para servir o rei e seus aliados. Minorice, então. E por falar em rei, eu li a carta a qual o jovem trouxe a nós. O prefeito ouviu rumores sobre uma chave na qual alguns homens encapuzados falavam antes deles dividirem um grupo. Bom, pelo que diz aqui, o prefeito ficou curioso sobre essa chave e mandou essa carta para nós antes de morrer. Bom, foi só de olhar para os homens ele já sentia medo pelo tremendo poder a qual eles escreviam sobre aquilo. Ele não queria que o Eberron ficasse em perigo. Porém, aqui diz nessa carta para irmos para ruínas sussurrantes. Foi o que ele escutou dos homens falando, conversando entre si. E pelo que eu sei, isso fica ao norte daqui. Se nós partirmos logo, demoramos 4 dias para chegar a cavalo. Então, eles decidem fazer um breve descanso. E assim, nessa mesma noite, eles começam a partir para o próximo vilarejo, que fica em Askelis.